A jornalista Karina Linhelli, que é do Diário do Comércio, pergunta para o deputado Guilherme Campos. Ela pergunta o seguinte: se o espírito da lei era a universalização do Simples, por que que alguns setores ainda têm tratamento diferenciado? Por que que alguns ficaram fora do regime, como as empresas produtoras de bebidas alcoólicas, o tabaco e outras? Deputado Guilherme Campos. Muito boa essa pergunta, agradeço a oportunidade de estar respondendo. Nessa proposta de atualização, houve sim um grande avanço para os setores, principalmente os setores de serviço, abarcando aí praticamente a totalidade desses setores. Mas infelizmente alguns setores aí alguns produtos ficaram mais uma vez de fora, colocando as bebidas quentes, aquelas que têm álcool, o setor de refrigerantes e as ligadas ao fumo. Felizmente, nós conseguimos, no plenário da Câmara, a introdução do setor de refrigerante, porque para que a pequena fábrica de refrigerante, aquela que é tradicional, que há muito tempo já existe na sua localidade, na sua cidade, possa ter condição de sobreviver e em cima de uma tributação que é totalmente focada para a grande empresa. Essa tributação foi colocada de uma forma que permite essa micro e pequena empresa do setor de refrigerantes sobreviver. Esse foi um grande ganho que eu reputo aí, principalmente as pessoas que defendem o setor. O setor de bebidas quentes, cervejas, o álcool, cerveja, vinho e cachaça, os três que são colocados aí de uma forma artesanal, as cervejas premium, o vinho especial, a cachaça especial. Porque, por um motivo muito simples, por uma orientação da base do governo, o governo votou contra esses setores, contra essas atividades, e mais as bancadas evangélicas, que não entenderam que a necessidade do pequeno produtor, do microprodutor desses produtos, de ter uma tributação que permita a sua sobrevivência. Afinal, as pessoas que se excedem na bebida, no álcool, não fazem isso com uma cachaça especial, não fazem isso com uma cerveja premium, não fazem isso com um vinho diferenciado. Fazem isso com a bebida que é hoje ofertada. E é ofertada pelas grandes empresas que têm uma capacidade de colocar no mercado a um preço que a pequena, que faz de uma maneira totalmente diferenciada, com a família trabalhando, empregando com mão de obra local, fazendo um produto que tem a cara do seu município, que tem a cara da sua região, não possa participar desse mercado. Infelizmente, nós não conseguimos avançar. E esperamos aí, numa próxima oportunidade, estar colocando, sim, esses setores, que trabalham de uma maneira muito especializada. Quem não se lembra da cachaça do sul de Minas, a cachaça fabricada no interior de São Paulo, o vinho do Rio Grande do Sul, a cerveja que é fabricada pelo Brasil inteiro de uma maneira artesanal, que merece ter um tratamento diferenciado também. A impressão que o deputado talvez tenha respondido uma questão complementar, que vem também do Diário do Comércio, da jornalista Paula Hernandes, que é o seguinte: se o projeto contempla a inclusão de novos setores posteriormente. Temos chance? Posteriormente, estamos brigando, né? Temos aqui o ministro da FIF, temos aqui o nosso amigo Barreto para poder ajudar. A colocação de uma maneira definitiva, universal, que o único critério de enquadramento seja o faturamento, a atividade seja tirado de lado, seja o critério, faturou hoje até 3 milhões e 600, que eu tenho certeza, com os estudos que o ministro da FIF também estará nos fornecendo, nós poderemos evoluir e mostrar que a micro e pequena empresa merece ter um avanço aí nos seus limites, merece ter uma tabela progressiva, merece ter todos os setores incluídos para que o pequeno produtor, aquele que trabalha com a sua família, lado a lado, com o seu funcionário, tenha a cara, tenha o sotaque local, faz isso com muito amor, com muita persistência e transforma aquele sonho de ser o seu patrão, de ser o empreendedor. E nós temos a responsabilidade de não deixar que esse sonho se transforme em pesadelo. Temos que ter uma legislação que dê essa faculdade, dê essa liberdade, essa possibilidade de ele poder empreender, crescer, fazer isso com total segurança.
Eu queria fazer um comentário, até para explicar o que acontece. E o nosso conceito é esse mesmo, está dentro do critério do faturamento. Se é atividade ilícita, não há por que você discriminá-la, tá certo? Porque ele fabrica cachaça ou fabrica cerveja, ele é de porte pequeno ou vinho, né? Como aquelas, um número extensíssimo de pequenas vinícolas no Rio Grande do Sul. Você vai para a Europa, o sujeito tem uma vinícola no fundo do quintal, ele guarda uma safra especial, que ele guarda lá nos tonéis dentro da casa dele, no fundo do quintal. Então, isso no Brasil existe também, só que ele é enquadrado como indústria de bebida em geral. Como a taxação de bebida é altíssima, o que acontece? Aí vem o governo e fala, olha, se entregar e deixar o pequeno, ele vai sonegar. Então é melhor fechar o pequeno e só ficar com os grandes porque eu tenho controle. É melhor eu controlar 5 do que controlar 50. É esse o raciocínio. Então você inibe a concorrência, praticamente proíbe essas pessoas de crescerem. Então hoje o sistema de taxação, quanto mais alto for o tributo do consumo, mais concentrado ele será na mão de poucos, porque interessa a Receita controlar poucos, porque controlar muito dá muito trabalho. Bom, o controle empurra todo mundo para a informalidade. Sim, aí você vai ter cachaça sem nota à vontade, né? Cerveja por debaixo do pano também à vontade. Tiro no pé, né? É tiro no pé. Os dois pés. E tem um tema que é importante, e o Sebrae tem trabalhado muito isso, que são a agregação de valor a essas bebidas. Você tem hoje condições da marca Brasil, nós estamos vendo a Copa do Mundo. A gente gostaria muito que a gente pudesse aproveitar esse momento para divulgar, por exemplo, as cervejas artesanais que têm ganhado um mercado grande, o vinho, a própria cachaça brasileira não é igual a pinga, pinga é diferente de cachaça, e a gente pode ter, nesse sentido, uma geração de emprego e um segmento muito importante feito por artesãos no sentido de agregar valor, gerar emprego, gerar renda, que hoje foram vedados, estão incluídos como se eles fossem grandes cadeias que vocês sabem. As cervejas hoje são 2 ou 3 grandes que estão no mercado, uma muito grande, e a gente... É só controlar essa. Só controlar essa que está resolvido o problema. E sempre lembrando, se for dirigir, não beba, é proibido, não importa se é de micro, se é de grande, e não pode ser vendido bebida alcoólica para menores de 18 anos. Evidente. Eu queria colocar aqui uma questão. As 3 grandes pragas, né, do microempresário são a tributação, a burocracia e a dificuldade de obter crédito. Com essa nova legislação, isso vai melhorar? Olha, quer falar aí, a legislação? Ajuda muito. Com o processo de simplificação, mesmo para aquelas novas categorias que entraram na tabela 6, que foi a tabela que o Fisco Nacional concebeu para poder, nós temos essa possibilidade da inclusão dessas atividades, ajuda muito, que o processo de simplificação burocrático nesse processo é brutal. O princípio da dupla visita, a micro e pequena empresa só pode ser autuada se na primeira visita, que foi orientativa, não deu certo. Aí sim, aí dá a possibilidade de uma autuação. E dá ganhos e segurança para que o empreendedor possa trabalhar. Ele não tem que perder tempo com burocracia, não tem que perder tempo com legislação. Ele tem que perder tempo com o seu negócio. Eu acho que o crédito, ele merece um capítulo aqui especial. Especial. Diz que no Brasil só se dá prata quem tem ouro, né? Quer dizer, você só consegue o empréstimo se você tiver bens para dar em garantia, no caso do crédito de longo prazo, que é o crédito de investimento, que é aquele crédito que faz a empresa crescer. E aqui no Brasil nós temos sim uma dificuldade do sistema de crédito, porque o grosso do crédito hoje é para capital de giro. É capital de giro, né? E você sabe que é concedido esse capital de giro muito mais para a pessoa física do empresário do que... Porque quando ele chega no banco, o próprio gerente do banco fala, escuta, tem um dinheiro barato aqui para você pegar, mas pega na pessoa física, porque na jurídica vai dar um trabalho, porque as normas do Banco Central exigem tantas coisas para começar o balanço daquele pequeno empresário. E o balanço foi feito para mostrar o que a empresa não é,
que é exatamente esse aspecto que ele está sempre procurando cortar o limite para não passar. Então, ele não retrata a realidade da empresa para que ele possa ter uma governança corporativa e mostrar o seu balanço. Dentro desta linha, nós estamos num grupo com o SEBRAE, com o Banco Central, com o BNDES, Banco Brasil, Caixa, os bancos públicos todos, e mais a FEBRABAN, num grupo de trabalho analisando o sistema de crédito. E nós estamos chegando a uma convergência de que o futuro do crédito de investimento de longo prazo passa pelos fundos de aval ou fundos garantidores. O próprio SEBRAE tem uma experiência de fundo de aval e, por coincidência, eu era o presidente há 20 anos atrás, em 1995, que foi criado o FAMP, Fundo de Aval das Micro e Pequenas Empresas. E agora, no meu retorno ao Ministério, e com muita honra, convidado a participar do Conselho do SEBRAE, logo no dia seguinte o nosso Luiz Barreto falou, bom, nós temos aqui uma surpresa, você vai ser presidente do Conselho do FAMP. Então, nós criamos lá atrás, vai assumir o FAMP. E aí o FAMP, há 25 anos atrás, nós botamos 25 milhões de recursos e a ordem era, pode perder dinheiro, mas é para avalizar a operação de pequena empresa. Passados 20 anos, fomos ver o FAMP, ele tem um patrimônio hoje de 520 milhões e não se aplicou mais um tostão sequer. Ou seja, foi o dinheiro do capital inicial que foi crescendo, mais os avais que foram dados. Então, esse é um trabalho que agora devemos levar à diretoria executiva e ao conselho, que nós vamos ampliar o FAMP. O FAMP pode operar até 8 vezes o volume do seu capital. Então, dá para operar 4 bilhões de crédito de investimento para compra de máquina e equipamento novo e usado, porque hoje no Brasil só se financia equipamento novo. Por que você não pode financiar um equipamento usado, principalmente para pequena empresa? Então, com esta visão, nós esperamos relançar o sistema de crédito de investimento, até porque do capital de giro está funcionando hoje. O de investimento nós vamos precisar queimar bastante a pestana e vamos conseguir, se Deus quiser. Eu tenho aqui várias perguntas para a mesa, eu vou fazê-las, mas eu queria respostas rapidinhas para a gente poder atender pelo menos esses 4 que estão aqui na fila. Um deles é o Mário Maeda Juniro, pergunta para o Dr. Barreto, o que é que o SEBRAE está fazendo para estimular o jovem a optar pelo empreendedorismo? Olha, a gente faz um trabalho de educação empreendedora, eu vou citar um programa. A gente hoje tem trabalhado desde do ensino fundamental até o ensino universitário, esse estímulo a criar uma cultura empreendedora no país. Você vai aos Estados Unidos, vai a outros países da Europa, você tem isso naturalmente. E o Brasil não estimulava essa cultura empreendedora. Nós temos todas as condições e o SEBRAE tem trabalhado muito fortemente, desde o ensino fundamental até o ensino universitário, tem programas, tem jogos virtuais, uma série de aspectos que estimulam o jovem brasileiro a entender que o empreendedorismo é uma porta de saída importante para a sua vida, que é uma carreira tão importante como ele ter um bom emprego ou um bom emprego público. E as pesquisas têm mostrado isso, que cada vez mais cresce na sociedade brasileira esse espírito que o empreendedorismo é uma saída não só para o desenvolvimento do país, mas para o seu próprio desenvolvimento. Portanto, o jovem brasileiro, com certeza, vai ser numericamente maior do que já é e, com certeza, com maior qualidade dos seus negócios, porque a formação dele é muito importante. E, por isso, a gente trabalha o tema da inovação também. Hoje, o Brasil está no mundo, você não pode pensar mais em mercados fechados, os mercados são cada vez mais abertos e, portanto, ele tem que ter uma formação, como eu disse, da porta para dentro da sua empresa, que possibilite ele fazer um planejamento. O brasileiro, muitas vezes, é tentativa e erro, né? O empreendedorismo é isso, eu costumo brincar que é que nem andar de bicicleta, algum tombo você vai tomar. O que você não pode é castigar aquele que tem algum problema. E hoje os bancos, por exemplo, aqui no Brasil, diferentemente de outros países, quando a pessoa tem um problema em uma certa fase do seu negócio ou da sua vida, ele é punido com falta de crédito. Deveria ser o contrário. Ele passou por uma experiência importante, por exemplo, a ciência. A ciência é um acúmulo de tentativa e erro, e eu acho que é muito importante.
Acho que a perna do crédito é uma perna ainda pouco desenvolvida. Você tem vários bancos brasileiros hoje dizendo que são os bancos das micro e pequenas empresas. Ninguém despreza um mercado de 8,5 milhões de empresas. Agora, precisa melhorar o relacionamento desses bancos com as empresas de pequeno porte, não só nas linhas, mas esse relacionamento tem que aumentar muito e nós temos que sair do capital de giro e entrar no financiamento das máquinas. Nós temos uma experiência interessante no BNDES, que é importante, o cartão BNDES, mas a gente pode avançar muito e acho que o FAMP do Sebrae é um modelo não só para o que o Sebrae pratica. Você tem fundos que podem ser criados na sociedade e nos bancos que possibilitem aumentar muito o volume de investimento nas empresas. Agora, me permite uma observação sobre isso. Você falou os bancos, mas aqui no Brasil, o empresário que ficar devendo imposto, ele está morto. Né? Aliás, se for no cheque especial, então... tem que morrer. Se ele está devendo imposto, ele tem que morrer. Nos Estados Unidos, eles consideram que se alcança o sucesso depois do terceiro fracasso. Né? E só financiam se você tiver uma experiência anterior. Uma experiência, ou seja, a experiência mesmo que malfadada, né? Ela é a experiência. Então, aquele empresário que não deu certo uma, duas vezes, ele tem muito mais chance de dar certo na terceira do que aquele que arriscou na primeira. Aqui não é só o banco que trata mal, a família já trata mal. Então essa cultura do fracasso, essa cultura do fracasso é uma coisa que a gente tem que mudar. Nós temos que trabalhar, temos que trabalhar assim. Ministro Afif, pergunta que vem lá do Distrito Federal, Rondinei Cardoso, quer saber por que não criar um dispositivo para que o empreendedorismo seja incluído no sistema educacional brasileiro? Olha, hoje eu acho que essa é uma matéria que já está criando corpo. Né? Aqui em São Paulo mesmo, eu sei que há um convênio do Sebrae, São Paulo, com as FATECs, né? Exatamente para ministrar o empreendedorismo. Pronatec é a mesma coisa. Então, esse fato já está acontecendo naturalmente, sem a obrigatoriedade em termos de inclusão de lei, mas sim de uma absorção de cultura do empreendedorismo dentro das escolas.